poder, então, começar. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de parasitologia. O tema de estudo de hoje vai ser, então, sobre a tenise e a cisticercose. Tema super tranquilo, como eu falei anteriormente, tá bom? Dando continuidade ao nosso estudo, então, dos plateumintes, que são os vermes que têm o corpo achatado, esse corpo achatado dorso ventralmente, tá bom? A gente vai dar ênfase principalmente aqui, tá? Nas tênias, né? Que é a tênia solium e a tênia saginata. E daí, então, na próxima aula, a gente já vai, então, começar a estudar outros tipos de parasitas, tá? Que são parasitas de corpos, de vermes arredondados, né? Que tem uma outra estrutura de corpo, tá? Hoje, então, será ainda sobre os vermes achatados, que ele aí vai entrar aqui no filo dos plateumintes, tá? De vermes achatados. Então, eu coloquei aqui, a modo de curiosidade para nós, né? A classificação zoológica dos eumintos que têm interesse médico, né? Então, aqui mostrando a teníase, né? A tênia, que é o que a gente vai estudar, e eu acho que vai dar para a gente verificar também o estudo aqui da Ascaris, mas daí a Ascaris já vai entrar em outro filo, que é o filo nematoda. A gente está aqui no filo dos plateumintes, então eu vou dar mais ênfase aqui à tênia, né, a tênia sólida, a tênia saginata, e se der tempo a gente faz aí um breve comentário sobre o Hymenoplex, tá bom? Mas, assim, o foco é a gente estudar, então, tênia solium e tênia saginata, que são, então, as que transmitem, que causam a doença teníase e a cisticercose. Aqui, então, mostrando para vocês, né, como eu faço toda a aula, mostrando para vocês, então, toda a classificação zoológica ou biológica, né, mostrando o filo plateumintes, que vai englobar, então, os vermes achatados, mostrando aqui a classe, a subclasse, e a nossa infraclasse aqui, que é da Cestodea, tá? Que também pode ser chamado de cestódeos, tá bom? Dentro dessa infraclasse, né, dos cestódios, a gente vai ter aqui um gênero de interesse, que vai ser, então, o gênero da tênia. Se escreve taênia, mas se lê, né, se fala tênia, tá? E quais são os principais cestódios, né, ou cestodes desse gênero, tá? É a tênia saginata, a tênia solium e a tênia saginata. Tá? Então, são os dois parasitas que nós vamos estudar aqui na aula de hoje, tá bom? Então, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre as características gerais destes parasitas, tá bom? Então, esses parasitas, as formas adultas, tá? Eu tô falando do verme adulto, tá? As formas adultas desses cestódios, eles vão habitar qual parte do nosso corpo, né? No caso do hospedeiro, tá? Ele vai, então, habitar, né, o trato intestinal dos vertebrados, tá? Então, as formas adultas, elas vão, então, habitar o trato intestinal dos vertebrados, tá? Já as larvas, né, desses parasitas, elas vão habitar alguns tecidos, tá? Dos vertebrados e também de invertebrados. Então, assim, a tênia sólida, a tênia saginata, ela não vai ser encontrada só no homem, tá? Ela é encontrada nos vertebrados. Mais especificamente que a gente vai falar aqui é no vertebrado homem, claro, né? E nos suínos e nos bovinos. Mas as larvas, elas podem ser encontradas tanto em bovinos e em suínos, que são vertebrados, tá? Em outros vertebrados também, mas elas podem ser encontradas também em invertebrados, como moluscos, por exemplo, tá? Elas podem ser encontradas, ok? Mas a gente vai dar ênfase aqui nos suínos e nos bovinos. Então, as larvas, elas vão também habitar os tecidos, mais especificamente, qual tipo de tecido?
As larvas, né, desses cestódios, eles adoram, né, tecido muscular, tá? Eles adoram tecidos musculares. E eles também podem ser encontrados no tecido nervoso, né, no sistema nervoso. Mas é muito comum a gente encontrar essas larvas na musculatura, tá? Então, por exemplo, lá na carne, né, do boi, na carne do porco, então na musculatura, entra lá a musculatura, tá bom? Então, são os tecidos que ele tem, né, maior afinidade. Podem ser encontrados em outros locais? Pode, mas eles têm mais, né, afinidade pela musculatura, tá bom? Como eu falei anteriormente, né, esses parasitas, eles têm aí o corpo, né, esses eumintos, ele tem, então, o corpo achatado dorso ventralmente, e ele vai se assemelhar como se fosse uma fita, tá bom? E como eles são encontrados no trato, né, intestinal, esses parasitas, eles não vão apresentar nem sistema digestório e nem sistema circulatório, tá? Então, eles não têm sistema digestório e não têm sistema circulatório. Por quê? Porque como eles são encontrados no trato intestinal, eles vão absorver, eles vão se, né, alimentar, vamos dizer assim, tá? De todo o alimento, de todos os nutrientes que já estão ali processados. Eles vão fazer isso através do tegumento, né? Através, então, da superfície corpórea deles. Então, como eles já vão receber esses alimentos, né, já semi-digeridos, e eles vão fazer, então, essa absorção desses nutrientes pelo tegumento, eles não precisam, tá bom? De sistema digestório, então, eles não vão ter intestino, não vão ter estômago, boca, nada disso, tá? Eles vão ter, então, aí a absorção desses nutrientes pelo tegumento, tá? Pela superfície corpórea dele. E como esses parasitas, né? Eles têm o tegumento e vai fazer absorção por ali, eles não precisam fazer esse transporte, né, de nutrientes por vasos sanguíneos, tá? Porque é feito de célula a célula. Então, ele não vai precisar desses vasos sanguíneos. Então, ele não tem sistema circulatório, tá bom? Entenderam essa parte, então, que eu falei para vocês? Que devido ao local aonde ele se encontra, né, que é o trato intestinal, ele não vai precisar, então, né, de sistema digestório, ele não vai precisar de sistema circulatório, porque ele vai receber tudo prontinho, os nutrientes lá através, então, do tegumento. Beleza, então? Entendido essa parte? Sim, vão dando um ok aí. Caso vocês tiverem, então, alguma dúvida, vocês vão perguntando, tá? Então, vamos lá adiante. O corpo, né? O corpo desses eumintos, tá bom? O corpo desses eumintos, ele vai ser dividido em 3 partes, tá? Em 3 porções. A primeira porção a gente chama de escólex, tá? Esse escólex, ele vai ter essa, como se fosse uma cabeça, tá? Mas a gente chama de escólex. Esse escólex, ele vai ter na região anterior, né? Que é a parte anterior do parasita, ele vai ter como se fossem ventosas, tá? Ventosas e também pode apresentar ganchos. Tanto as ventosas quanto esses ganchos, eles são estruturas de fixação. Ou seja, tá? Essas estruturas aqui, olha, os ganchos que está mostrando aqui nesse desenho, tá? E essas ventosas, eles vão ser estruturas de fixação que vão fixar esses vermes lá na parede intestinal, lá no intestino, tá? Eles não vão ter a função de absorção de nutrientes, tá? Eles vão ser só mesmo para fixação, ok? Então, nessa cabeça ou nesse escólex, a gente vai encontrar esses ganchos, essas ventosas, que vão, então, fazer a fixação. Seguido ali, né, conectado a esse escólex, nós vamos ter um segmento mais delgado, ou seja, um segmento mais estreito, que nós chamamos de colo, tá? Também é chamado de pescoço, mas normalmente a gente chama de colo, tá? Que é essa regiãozinha aqui, olha, que conecta, então, esse escólex, né, com
uma terceira parte que nós chamamos, então, de proglótis, ok? Então, o corpo desse parasita vai ser dividido em 3 partes: escólex, colo e as proglótis, tá bom? Esse colo aqui é o local onde vai ocorrendo o crescimento, né? Então, a partir do colo, em direção aos proglótis, tá? É onde ocorre, então, esse crescimento, tá bom? Essa porção, né, que nós vamos observar aqui, que tem essas proglótis, nós chamamos, tá, essa região do corpo de esdróbilo, tá aqui, ó, tá, esdróbilo. Então, seria toda essa região que tem esses proglótis aqui, nós chamamos, então, de esdróbilo, tá bom? Cada partezinha, né, desse segmento aqui, ele é chamado de proglote. Nós vamos ter diversos níveis de desenvolvimento dessa proglote, tá? As proglotes que estão mais próxima do colo, que a gente chama, então, de proglotes proximais, elas vão ser proglotes imaturas, tá? Então, essas proglotes aqui, olha, que vão estar mais próximo da região da cabeça, né, do escólex, elas são chamadas de proglotes imaturas. Conforme, então, ela vai se afastando, né, da região do escólex, essas proglotes, elas, né, vão ser chamadas de proglotes, então, maduras ou gravídicas. É mais comum a gente ouvir, né, essa nomenclatura de proglotes gravídicas, ok? Nessas proglotes que são mais jovens, que são imaturas, o aparelho reprodutor, vamos dizer assim, né, que forma cada uma dessas proglotes, eles vão estar bem mal desenvolvidos ainda, eles vão estar bem mal definidos, tá? A partir do momento, então, que ela vai se afastando, né, da região da cabeça, que vão se tornando mais maduras, ocorre, então, um amadurecimento desse órgão reprodutor, tá bom? Aqui, olha, tá mostrando uma proglote madura, né? Então, nessa proglote madura aqui, a gente já consegue identificar algumas partes ali do aparelho reprodutor, tá? Nas proglotes, cada proglote ela é individual, tá? E cada proglote ela vai ter a sua estrutura reprodutiva. Estes vermes, eles são vermes hermafroditas, tá? O que são hermafroditas? Eles apresentam os dois sexos, tá? Na mesma proglote, eles vão apresentar os dois sexos. Ele tem a parte feminina e ele tem a parte masculina, tá? Então, cada proglotezinha madura que vocês estão vendo aqui, tá? Cada proglotezinha dessa madura, ela é uma estrutura individual e ela vai apresentar o seu órgão reprodutor feminino e o órgão reprodutor masculino, tá bom? O órgão reprodutor masculino, ele é caracterizado, então, pela presença de testículos, que são essas estruturas que estão cheias de pontinhos aqui, tá? Que são vários, é bastante ramificado. Vai ter aqui o útero, tá? Nesse útero, ele vai ter aqui um poro, que é chamado de poro genital. E, dando a idade, né, essa parte do útero, ele vai ter aqui os ovários, tá bom? Depois eu vou mostrar ali uma outra foto, mostrando certinho a ramificação do útero, tá? Para vocês verem que não é só um, tá? Ele tem várias ramificações ali e eu vou mostrar para vocês. Mas o que a gente tem que saber aqui desse slide aqui, dessas informações que eu estou passando para vocês, tá bom? Tem que saber que, tá? Ele é um indivíduo, então, hermafrodita. Cada uma dessas proglotes, que cada um desses segmentos que formam o esdróbilo, ele vai ter, então, sexo feminino e sexo masculino, tá bom? Por ele apresentar, né, essa característica que é hermafrodita, ele tem o que nós chamamos de autofecundação, ou seja, tá?
esses testículos aqui, eles vão liberar, né, os seus gametas, que vão fecundar as estruturas aqui no próprio ovário, tá? Então, eles chamam de autofecundação ou autofertilização, tá bom? Então, cada um desses proglótides aqui, separadamente, individualmente, eles vão fazer aqui a autofertilização. Pode acontecer de eles fazerem fertilização cruzada? Pode acontecer, tá? Então, pode acontecer, por exemplo, aqui nessas dobrinhas aqui, olha, tá? Pode acontecer aqui a fertilização cruzada. É incomum? É mais incomum, mas pode acontecer. O que é mais comum é acontecer, então, a autofertilização, tá? Que é dentro, então, dentro da mesma proglote, tá bom? Pode acontecer de ter uma fecundação com outra tênia, aí o indivíduo tem que ser bem azarado, né? Porque, assim, geralmente, a tênia, ela também é chamada de solitária. Geralmente, nós temos um verme por pessoa, por isso que é chamado de solitária. Mas, né, vai que, né, o nível de infestação, ele é grande, pode apresentar aí mais que uma solitária, não é comum. Mas se apresentar mais de uma solitária, pode acontecer também, né, a fertilização entre as solitárias, tá bom? Então, assim, é muito azarado, né? Uma solitária já tá bom. Apresentar duas é porque nível de infestação tá grande, tá bom? Mas pode acontecer, tá? Não é comum, não, tá? Os relatos são bem restritos quanto a isso, tá bom? Geralmente encontra-se um verme por indivíduo, por isso que é chamado de solitário, tá bom? Cada uma, então, dessas proglotes gravídicas, elas vão carregar aí dentro, né, da região do útero, eles vão carregar aí milhares de ovos. Então, aqui dentro, depois eu vou mostrar uma outra fotinha, aqui dentro você vai ter, então, várias ramificações ali, e eles vão carregar ali dentro milhares de ovos, tá? Quando, né, essas proglotes, elas saem nas fezes, porque elas podem sair nas fezes, ou elas podem migrar, né, e sair juntamente com as fezes. Quando libera aqui essas proglotes, dentro de cada proglote você vai ter uma quantidade enorme ali, né, milhares, então, de ovos no seu interior, que no ambiente, né, eles podem eclodir, tá? E depois dando continuidade ao ciclo que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Certo? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta para mim? Tranquilex? Vocês estão aí comigo? Estão acompanhando? Então, tá bom. Então, olha lá. Lembra que eu falei que nós vamos estudar, então, 2 tipos de tênia, né? Que é, então, a tênia solium e a tênia saginata. Como eu comentei anteriormente, geralmente é encontrado um parasita por indivíduo, tá bom? Por isso que é chamado de solitário. Como que a gente vai diferenciar, né, a tênia solium da tênia saginata? Então, tem algumas características, principalmente no verme adulto, tá? Porque, assim, nos ovos, se os ovos e as proglotes, elas saírem nas fezes, né, não tem como a gente identificar se é da tênia solium ou da tênia saginata. Mas, nos indivíduos adultos, a gente consegue diferenciar. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá? Primeiro, já vamos deixar bem claro aqui. A tênia solium, ela é encontrada em suínos. Tá? Então, nos porquinhos, ok? E outros suínos, tá? Já a tênia saginata, elas são encontradas nos bovinos, tá bom? Bem, quanto ao número de proglotes, a tênia saginata, ela vai ter um número de proglotes, ou seja,
o verme, né, com o esdróbilo, cheio de segmentos, da tênia saginata, ele é maior. Ele vai apresentar aí, ó, de 1.000 a 2.000 proglotes. Então, ele é um pouquinho maior, tá? Em relação à tênia solium, que apresenta aí de 800 a 1.000 proglotes. Segmentos, no caso, tá? A tênia solium, de tamanho, ela é um pouquinho menor. Se a gente for esticar ela, né, e fazer a medição, a mensuração, ela pode apresentar de 2 a 4 metros e também de 8 a 9 metros, né? Já a tênia saginata, ela é bem maior, tá? Então, a gente pudesse medir ela, esticar e medir certinho, ela pode apresentar, então, até 25 metros. Gente, pensa num verme de 25 metros. É claro que ele é pequenininho, né? Ele é microscópio, mas pensa, 25 metros, né? É metro pra caramba, né? Imagine, então, né, um parasita aí com cerca de 2.000 proglotes que podem, então, aí, né, medir até 25 metros, tá? Ele vai ter aqui, olha, uma diferença na região do scólex, ou seja, naquela região da cabeça, tá bom? No caso da tênia solium, tá bom? Ele vai apresentar aí as ventosas, tá? Vai apresentar 4 ventosas e o rostelo, tá? Já aqui na saginata, ele não apresenta o rostelo. O que é esse rostelo? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, uma figurinha. Vou mostrar aqui. Esse aqui fica melhor, ó. Ele apresenta aqui as ventosas, tá? Apresenta as ventosas normal, só que a tênia solium, ele vai ter aqui o rostelo com acúlios, que são essas, né, esses ganchinhos aqui, tá bom? Já a saginata, ele apresenta só as ventosas, ele não tem os ganchinhos, ó. Aqui em cima não tem nada, tá? Então, um apresenta e o outro não apresenta, tá? Então, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, o desenho também dá pra gente ver aqui. Ó, aqui ele tem o rostelo com os acúlios, com os ganchinhos. Então, essa daqui é a solium. E essa aqui não tem, ele tem só as ventosas, ó. 1, 2, 3, 4 ventosas. 1, 2, 3, 4 ventosas. Né? Então, tem essa diferença no verme adulto. No verme adulto. Porque nos ovos a gente não consegue ver essa diferença, tá bom? Beleza? Então, aqui também, quanto à liberação, né, das proglotes. Na tênia solium, a gente verifica que eles vão liberando em grupinhos de proglotes. Ele libera 5 proglotes de uma vez na evacuação, né, nas fezes. Aí libera mais um grupinho de 5 e vai liberando aos poucos, de acordo com a evacuação do indivíduo. Já aqui na saginata, ela libera um por um, tá? E essas proglotes, elas podem migrar no intestino grosso e chegar até o ânus, até as fezes também, tá? Ou podem sair nas evacuações, então é independente, né? A saída dela é independente de evacuação, tá? As proglotes, então, quanto às ramificações. No caso da solium, as ramificações dentro das proglotes, né, mostrando ali a região, né, da proglote, ela tem menos ramificação, a tênia saginata tem mais, tá? Então, você olhando aqui, ó lá, né, aqui você tem aquele poro lá, genital, né, e aqui você vai ter, ó, o úterozinho bem ramificado. Você pode ver que na tênia solium é menos ramificado, tá? Ele é menos ramificado. E aqui na saginata a gente verifica que ele tem mais ramificações, tá? Por isso que quando tem mais ramificações vai caber mais ovos aqui dentro, né? Que é o local onde ficam depositados os ovos, né? Então, por isso que aqui tem mais ovos. E aqui mostrando, então, né, a forma biológica do ovo, né? Que aqui não tem como a gente diferenciar,
se é da Taenia solium ou se é da saginata, tá bom? Conseguiram, então, verificar a diferença entre a Taenia solium e a Taenia saginata quanto a essas características do corpo? E essa, de acordo aí com essa tabelinha? Tudo bem? Estão aí comigo? Estão me ouvindo? Beleza? Beleza. Então, verifique, então, que a forma adulta é bem tranquilo vocês diferenciarem, né, as formas adultas. Aí, o que fica mais difícil da gente diferenciar é a parte dos ovos mesmo, tá? Então, aqui dá para ver, olha, o útero da solium, ele é bem menos ramificações aqui que o útero, né, da saginata. Então, nesse localzinho onde tem o útero aqui, você vai ter aí ovos, né? Milhares de ovos que vão ser liberados depois que estourar, né, essa proglótis, tá? Vamos ver aqui o que mais que a gente pode falar. Vamos falar um pouquinho dos ovos, né? Esses ovos, como ele fica no ambiente, tá? Depois que... Então, vamos supor que a proglote, né? Essas proglotes aqui, ó. Vamos supor que essa proglote aqui, ela foi liberada, né? Nas fezes, as fezes, né? No local onde não tem um saneamento básico. Essas proglotes, então, foram liberadas, né? No solo, por exemplo. Essas fezes, né? Elas acabam se misturando com a vegetação, ok? Misturando com a vegetação, o que pode acontecer, né? Elas vão ficar no ambiente ali por um determinado tempo, né? Vai ficar exposta aos intempéries ali do ambiente. Então, ressecamento, né? Ou umidade demais, enfim, eles vão ficar à mercê do ambiente. Para que eles possam, então, ficar protegidos, tá? Esses ovos, ele tem uma casca, vamos dizer assim, né? Uma casca bastante espessa, que vai garantir, então, essa proteção para esse ovo, tá? Uma característica desses ovos é ele apresentar essas estrias aqui, olha, esses risquinhos. Que aqui, olha, tem uma foto mesmo de um ovo, né? Da tênia, e você pode ver essa casca bem grossa ao redor, bem espessa, e tem umas estriazinhas aqui radiais, olha, tá? Tem umas estriazinhas ali radiais, tá bom? Isso é característica dos ovos de tênia. Dentro desse ovo, a gente vai encontrar o que nós chamamos de oncosfera, tá? Então, o que a gente vai encontrar aqui dentro, ó, a gente chama de oncosfera, tá? Essa oncosfera, ele é um embriãozinho, né? Dentro desse ovo, eu vou ter um embrião. Esse embriãozinho, ele já vai ter algumas características, tá? Ele é chamado também de hexacanto, tá? Hexacanto ele é chamado. Ele pode ser chamado também, porque ele tem 6 acúlios, ó. É que não vai aparecer para vocês ali, porque tá com uma cor meio estranha, mas aqui, ó, tá 2 risquinhos rosa aqui, 2 risquinhos rosa aqui, e 2 risquinhos rosa ali, tá? Esses risquinhos, ele aparece assim, ó, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, tá? Forma, então, esses 3 pares de acúlios, por isso que ele é chamado também de hexacanto aqui, ó. Quando ele tá maduro, ele é chamado de hexacanto, tá? Então, isso é uma característica, né, dos ovos. E isso, tanto na tênia quanto na saginata, na tênia solium e na saginata, não tem diferença. Então, se eu vou fazer lá o diagnóstico, né, dessa parasitose, a gente não consegue diferenciar esses ovos. Você vai conseguir diferenciar fazendo outros tipos de exame, talvez uma PCR, ou talvez conseguindo a proglote, que daí você consegue fazer a diferenciação
de cada uma delas devido ao número de ramificações do útero, tá? Mas pelo ovo vai ficar bem difícil de identificar, tá bom? Eu já coloquei para vocês ali anteriormente, né? Que quando a tênia sólio, quando é a tênia sólio, ela vai liberando essas proglotes em grupos, né? Quando é a saginata, ele vai liberando, né, as proglotes, então, de formas individual, tá bom? Geralmente, essas proglotes, elas vão eclodir, vamos dizer assim, né? Vão romper, tá? Lá nas fezes mesmo, tá? Então, tanto dentro do corpo ou, né, fora, quando estiver liberado, então, essas fezes para fora, eles vão romper, então, essa proglote e liberar nas fezes, tá? Os ovos, né? Então, ali já vai no ambiente, os ovos vão ficar protegidos devido, então, a essa casca, né? Bastante espessa que protege, né, esses ovos. E eles ficam ali no ambiente. Vocês têm uma ideia, né, de quanto tempo que esses ovos, eles ficam viáveis no ambiente? Quem pode chutar aí? Quanto tempo esses ovos, eles ficam no ambiente? O que vocês acham? Vocês têm uma noção de quanto tempo eles podem ficar ali no ambiente? O que vocês acham? 48 horas? Não, vixe, eles ficam meses ali. Os bichinhos são resistentes. Eles ficam meses, podem ficar meses ali, porque ele tem essa casca, né, dura ali, e eles podem ficar por mais tempo no ambiente. Pode ficar semanas, dias, meses, né? Externo, exatamente, tá? E as formas larvárias dele, as formas infectantes, né, do parasita no corpo humano, ele pode ficar até 2 anos ali dentro do corpo, né, nos tecidos. Depois de 2 anos, eles começam a formar nódulos calcificados, mas ele consegue ficar viável até 2 anos, né, no músculo ali em forma larvária, por exemplo, né, no animal. Então, é um parasita que ele, né, ele é resistente, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do ciclo biológico dele, tá? Então, é importante aqui que vocês acompanhem, que vocês anotem esse ciclo, tá? Não é um ciclo difícil, ele é um ciclo bem tranquilo. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: nós estamos falando aqui de 2 doenças, tá? A gente está falando da teníase e a gente está falando da cisticercose. São 2 doenças separadas, tá? E depois eu vou identificar para vocês, né, a diferença entre cada uma delas, tá bom? Então, onde a gente vai iniciar aqui o nosso ciclo? Eu achei mais interessante a gente iniciar por aqui, ó, tá? Então, do indivíduo contaminado, tá? Um indivíduo, então, contaminado, infectado, eliminando, então, esses ovos. Então, ele está eliminando proglotes, né? Com ovos no ambiente, tá? Esses ovos, então, acabam aí se misturando com o solo e com a vegetação. Vegetação é mato, gente, matinho, tá? Pode ser uma horta, pode ser mato mesmo, né? Pode ser na vegetação de um modo geral e no solo, tá bom? O que acontece, né? Nesses locais onde os animais eles não são criados presos, né? Eles são criados soltos, por exemplo. Os animais eles comem uma grande quantidade de coisas, né? Então, por exemplo, o porquinho, né? Ele é onívoro, ele come basicamente de tudo. Então, ele pode comer lá vegetação, ou até mesmo fezes, né? Que estavam no solo, ou algo que estava no solo que é resto de alimento, que misturou com o solo, e ali justamente
vai estar, então, esses ovos, tá? E ele se alimenta, então, desses ovos. A mesma coisa com o boi. O boi, ele é um ruminante, tá? Ele se alimenta, basicamente, ali de vegetação. Então, ele vai lá, né, vai comer aquele matinho pode estar, então, aí com os ovos, né, contaminado com os ovos. Então, vai adentrar o trato digestivo, então, desses animais, tá? Devido, então, aí, né, o próprio suco gástrico aqui do boizinho e também aqui do porquinho, tá? Ele faz com que ocorra a eclosão desse ovo, tá? Então, os ovos, eles vão eclodir aqui, ó, lá, né, no interior do trato digestório, tá? Desse hospedeiro, que é o boi ou o porco, tá? Devido, então, à presença do suco gástrico. O suco gástrico, ele vai, né, corroendo, entre aspas, né, desfazendo, então, digerindo aquela casca do ovo, beleza? Agora, deixa eu fazer uma diferenciação aqui, tá? No caso da tênia sólium, né, no caso da tênia sólium, eles vão ocorrer aqui, ó, no porquinho, e no caso da tênia saginata, vai acontecer aqui, né, nos bovinos. Mas, assim, o ciclo, ele é basicamente o mesmo, tá bom? O ciclo não tem diferenciação, tá? Então, os ovos, eles vão eclodir aqui dentro do trato digestório desses animais, devido, então, a essa ação gástrica, né? Do suco gástrico lá do estômago desses animais. A partir do momento que ele, né, corroeu, ou ele digeriu esse ovo, ele vai acontecer ali no intestino, que ele já vai passar para o intestino, vai acontecer ali a liberação daquele embrião, né? Lembra que eu mostrei na foto anterior que aquele embrião, ele é chamado de oncosfera. Então, tá aqui, ó, o embriãozinho que estava dentro, né, daquele ovo, ele vai ser liberado agora lá no intestino, tá? E esse embriãozinho, tá? Ele acaba, então, aí, penetrando, tá? Ele consegue penetrar a parede intestinal desses animais, do porquinho e do boi, tá? Chegando, então, aos vasos sanguíneos e chegando aos vasos linfáticos. Então, penetra na parede intestinal, chega, então, aos vasos sanguíneos e os vasos linfáticos ali do próprio intestino delgado mesmo, tá? E a partir dali, né, ele vai ganhar agora, né, ele vai ganhar, então, outros tecidos. Caiu na corrente sanguínea, ele vai ganhar outros tecidos, tá? Ganhando outros tecidos, lá nos tecidos, tá? Esses embriãozinhos, que são chamados de oncosfera, eles agora, então, né, sofrem a diferenciação para a forma larvária. Essa forma larvária nós chamamos agora aqui de cisticerco, tá? Estes cisticercos são eles que são as formas infectantes, né, da tênia sólium e da tênia saginata. E eles vão ficar aonde? Principalmente na musculatura. Então, ele fica na carne do animal, tá? Então, os cisticercos, tá? Que é essa forma larvária da tênia saginata e da tênia sólium, ficam, então, no músculo desses animais, principalmente no músculo. Aí, o que acontece? Como eu comentei anteriormente, né? Essas formas larvárias, elas podem ficar ali no músculo até 2 anos. A partir de 2 anos, elas já começam, então, né, a ficar calcificadas, mas elas ficam ali viáveis, podendo infectar, né, durante, então, esses 2 anos, tá? Como que vai acontecer agora aqui, olha, a infecção do homem, tá aqui, ó, tá? Como que vai acontecer a infecção no homem? Quando o homem come a carne, né, mal passada de boi e de porco, né, de bovinos e de suínos.
E essa carne contaminada, o que ela vai ter lá? Ela vai ter, então, as formas larvárias, que é o cisticerco. Então, esse músculo, essa carne aqui, né, os humanos vão comer, carne mal passada ou crua, que não teve aí o tempo, né, de cocção, né, de cozimento da carne para matar as larvas que são o cisticerco. Tá? Existe uma maneira, né, de nós matarmos essas larvas. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês como que é o método certinho para eliminação na carne, né, desse cisticerco. Aí, então, a partir do momento, né, que o homem come essa carne mal passada ou crua, o cisticerco lá no trato, né, digestório do homem, com a ação do suco gástrico e também da bile, né, dos sucos biliares, ele vai estimular a saída, a evaginação, né, desse cisticerco aqui para fora, ou seja, uma evaginação, ou seja, ele vai se tornar agora, né, um verme adulto, olha aqui, tá? Então, dentro desse cisticerco, esse corpo aqui, né, da tênia, ele tá aqui dentro encolhidinho. Quando ele ganha, né, o trato digestório do humano, né, no caso aqui do homem, tá? Ele coloca para fora né, esse corpo aqui, que a gente chama de evaginação. E daí vai formar, então, ele vai se alojar no intestino, né, na mucosa lá do jejum, do intestino, e ele vai se fixar ali e vai começar a se alimentar, né, dos nutrientes que nós temos lá no intestino delgado, lá no jejum, tá? Então, é a partir dali. E daí ele pode continuar o ciclo de que forma? Fazendo a reprodução ali nas proglotes, liberando as proglotes nas fezes, que depois vai eclodir os ovos e vai contaminar o ambiente, novamente iniciando, então, o ciclo, tá? E é dessa forma, então, que ocorre a teníase, tá? A teníase, ela pode ser causada tanto pela tênia saginata quanto pela tênia sóleo, tá? A sóleo, através, então, da ingestão de carne crua de porquinho, e a saginata, ingestão de carne crua ou mal passada, né, contaminada com a tênia, com a carne de boi, com a tênia saginata, tá bom? Deu para entender até aqui o que eu falei? Tudo bem? Então, aqui esse ciclo. Tá. E agora, e a cisticercose? Qual que é a diferença? Né? E a cisticercose agora? A teníase eu já falei, né? Que ela pode acontecer tanto com ovos, né? Da tênia sólida quanto da saginata. Mas e aí? E a cisticercose? Qual que vai ser a diferença? Pelo desenho ali dá pra gente já imaginar como que acontece, né? Quem pode falar aí pra gente? Alguém chutes? Alguém dá um chutes? Ninguém quer dar um chutes. E aí? Como que a gente explica agora a cisticercose? Vocês estão tímidos? Ninguém quer falar hoje comigo? Falei comigo, vocês ficaram 15 dias sem me ouvir. Converse comigo. Primeira coisa, você tá certa, Ravan. Ó, a cisticercose, tá? A cisticercose, ela só vai acontecer, né, com o humano se, né, ela entrar em contato com ovos
da tênia solium, tá? Então, a cisticercose, ela ocorre só a partir, então, de ovos da tênia solium. Não tem descrito, né, cisticercose envolvendo tênia saginata, não tem nada descrito, eles só conseguem, né, só descreveram, né, a infecção, a contaminação com tênia solium, tá bom? Como que acontece? Tá? O humano, por algum motivo, tá? Vamos supor que ele comeu, sei lá, uma alface, né, que estava no solo, né, uma verdura, uma fruta, talvez, que caiu nesse solo contaminado com ovos de tênia solium, né? E ele não lavou, não higienizou, né, essa verdura de forma adequada, essa fruta, e ele comeu os ovos, tá? Ele comeu aqui os ovos, tá? De tênia solium, tá bom? Quando ele come aqui os ovos, né, de tênia solium, ok? Todo esse processo que aconteceu aqui, né, dentro do trato, né, gastrointestinal do boi e do porco, ele vai acontecer no homem. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Os ovinhos, né, eles vão eclodir, tá? Os ovinhos eclodindo aqui devido ao suco gástrico, né, do nosso estômago, eles vão eclodir e vão liberar o embrião. O embrião a gente chama de oncosfera, tá? Essa oncosfera, ela acaba migrando, né, para o intestino, tá? Essa oncosfera, ela vai acabar, então, migrando, vai conseguir adentrar a parede intestinal do homem e chegando até os vasos sanguíneos e linfáticos. Aí, lá na musculatura do homem, lá no tecido do homem, ele vai encontrar o cisticerco, que está aqui embaixo. Aqui, ó. Ele vai encontrar o cisticerco, tá? Então, você vai encontrar no músculo do homem, você vai encontrar no sistema nervoso do homem o cisticerco, tá? E você pode encontrar também no globo ocular, que são os locais onde são mais encontrados. Mas depende do nível de, né, de infestação aí do indivíduo. Mas então, todo esse processo aqui, que era para ter acontecido no porquinho e no boi, acontece no homem. Então, ele forma o cisticerco lá nos seus tecidos, tá? E então ele vai desenvolver a doença. O problema maior, né, dessa doença é que o cisticerco, como eu falei anteriormente, ele pode ficar até 2 anos, ele vai encistar, ele vai calcificar, né? E ele pode se calcificar, por exemplo, no sistema nervoso, né? Causando aí várias lesões no sistema nervoso, tá bom? Entenderam, então, essa diferença? Porque daí o que acontece, né? Aqui, olha, o boizinho, né, e o porco, eles são os hospedeiros intermediários, né, nesse processo. Aqui, na cisticercose, o homem passa a ser, então, o hospedeiro intermediário, tá? Ele passa a ser o hospedeiro intermediário, de forma acidental, mas ele é o hospedeiro intermediário, tá? Entenderam, então? Eu vou mostrar depois as fotos ali para vocês verem como que é esse cisticerco, né? Ele dá para ver a olho nu. Você consegue ver esse, né? Esse cisticerco, essa forma larvária, a olho nu. Vou mostrar para vocês aqui a foto. Antes de eu mostrar a foto para vocês, como que a gente pode eliminar esse, né, esse cisticerco na carne? Primeiro de tudo, cozimento, né? Então, para eliminar, basta cozinhar a carne, tá? Basta cozinhar a carne durante 10 minutos a 96 graus Celsius, tá bom?
Então, fritar a carne, né? Então, fritar a carne de boi, fritar a carne, né, a carne de porco, a uma temperatura maior que 96 graus durante 10 minutos, tá? Para que você garanta, né, que vai cozinhar, vai chegar a temperatura até a parte interna da carne, tá? Não só a parte superficial, também a parte interna da carne, tá? Então, fazendo isso, já é o suficiente para destruir o cisticerco. Outra forma é o congelamento, né? Congelar a carne por mais de 12 horas, né? Ou por 12 horas. Na temperatura de menos 20 graus Celsius, ele já consegue também destruir o cisticerco, tá? Ou ainda, fazer um cozimento numa temperatura menor, né? Uma temperatura, por exemplo, aí de 45 graus, só que daí você deixa, né? O cozimento em temperatura bem baixa, mas por 2 horas. Então, 2 horas numa temperatura de 45 graus, a gente também consegue eliminar, né? Destruir aí o cisticerco, tá bom? Então, dessa forma, é o cozimento mesmo, né, gente? Não dá mole aí para comer carne mal passada ou crua, tá? Se for optar por comer carne, né, mal passada ou crua, tem que ser de locais de procedência, onde então tem a inspeção sanitária adequada para verificar se não tem, né, contaminação da carne com esse tipo de parasita, aí você tenha uma segurança, tá? Mas tem que ter a carne, então, de uma boa procedência, não pode ser carne clandestina, tal, que não tem esse controle, né, sanitário, tá bom? Porque toda carne, ela passa por um controle sanitário, tá bom? Né, essa carne que é de procedência. O que não passa pelo controle sanitário é o clandestino, tá? E carnes de caça também, né? Como ele é comum em outros vertebrados, então carne de tatu, carne de javali, carne de outros vertebrados, né? Que também podem estar contaminadas com, né? Essas espécies, então, de tênia, tá? Então, carne de caça também tem que ter o maior cuidado, maior ainda, né? Aqui, olha, a gente consegue ver o cisticerco na carne. Então, aqui, olha, a carne, né, bovina, vermelhinha, né, dá pra ver, que ela é bem vermelhinha, e aqui você consegue ver o cisticerco, ó, é visto a olho nu, ó. Então, aqui você tem uma ideia, ó, aqui a mão, né, da pessoa que tá segurando, o pedacinho de carne, e aqui o cisticerco nessa carne, tá? Então, essa carne aqui tá infectada, todo esse lote, ele tem que ser eliminado, tá? E aqui o verme dentro, né, do intestino aqui do jejum. Olha o tamanhozão dele aqui. Cada segmento desse daqui, olha, é uma proglote, e dentro dessa proglote, ele vai ter aí milhares, né, de ovinhos ali dentro. Então, aqui dá para ver. Aqui mostrando as proglotes gravídicas, né, então as proglotes gravídicas. Aqui a região, daqui a região da cabeça e do colo, né, que é do escólex e do colo, e as proglotes aqui mais imaturas, né, bastante imaturas ainda. Aí, conforme vai se distanciando da cabeça, né, vai tendo, então, as proglotes gravídicas e com ovos no seu interior. Aqui é a evaginação. Então, você tem aqui, né, o cisticerco, aí com a ação, né, do suco gástrico, do suco biliar, né, que ele passa pelo nosso trato digestório, ocorre então a evaginação, ou seja, tudo que está aqui dentro desse cisticerco aqui dentro, ó, tudo que está dentro dessa bolinha, ele vai sair, né? E o que eu tenho lá dentro? Eu tenho o restante do corpício, ó. Eu tenho aqui o escólex, eu tenho aqui, ó, a região do colo, e aqui eu tenho o esdróbilo. E esse esdróbilo aqui, ele vai dar origem às proglotes. Dará origem
as proglotes, né? Que daí, então, vai ter as imaturas inicialmente e depois vai ter, então, as maduras conforme vai desenvolvendo. Deu para entender até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? E aí, já tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém já encontrou uma carne contaminada com o cisticerco? Espero que não. Mas alguém já encontrou ou, né, pode ter se infectado, talvez, com tênia, não sei. Alguém tem algum caos aí para contar para nós? Ninguém tem um caos de tênia para contar? Um vizinho, um amigo? Não? Vocês estão tão quietinhos hoje, gente. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão tristonhos? Estão tão quietinhos? Então vamos lá. Ninguém quer falar nada, ninguém quer interagir comigo. Vamos embora, então. A nossa atividade, ela vai ser referente, então, ao ciclo, tá? Ao ciclo da teníase e da cisticercose, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, né, referente, vocês perguntem, porque a nossa atividade vai ser sobre o ciclo, tá? Então, aqui vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Então, assim, a maioria das pessoas que são, né, contaminadas com a teníase, elas não vão apresentar sintomas muito aberrantes, não, tá? A maioria delas, elas são, então, pessoas que são assintomáticas, não vão apresentar, tá? Sintomas. Os vermes adultos, né, como ele tem aqueles escólex, né, que são aqueles acúlios ou as ventosas, eles podem provocar aí algumas lesõezinhas, né, no jejum, lá no intestino delgado, e que podem, então, gerar aí um processo inflamatório, tá? Mas é bem leve, né, não chega a ser um processo, uma lesão muito grande que vai causar uma reação inflamatória muito grande. Quando se tem algum tipo de sintomas, né, a maioria deles está relacionada com dor abdominal, né, com náuseas, fraqueza. Por que a fraqueza? Porque, né, toda aquela parte dos proglotes, né, que formam os segmentos, todos eles ali estão absorvendo os nutrientes, tá? E por eles estarem absorvendo ali os nutrientes, pode causar, então, aí uma perda, né, desses nutrientes que não está sendo absorvido pelo homem, ele pode ter uma fraqueza, tá bom? Pode haver, então, perda ou aumento do apetite, isso vai depender, né, do indivíduo, tá? Uma quantidade de eosinófilo na corrente sanguínea, né, uma quantidade aumentada de eosinófilo, tá? E, geralmente, né, quando vai sair, quando a pessoa, né, vai fazer o diagnóstico ou vai saber que ela tem a doença, ou é quando sai a proglote, né, nas fezes, ela vê que tem algo estranho nas fezes, porque não vai ter os sintomas, né, porque a maioria das pessoas são assintomáticas, ou por algum fator foi fazer um exame de fezes e deu positivo para teníase, tá? Então, como pode, as proglotes, elas podem ser liberadas, né, individualmente, e ficarem paradas na região ali do reto, né, elas podem sair na roupa também. E daí, a partir dali, é que a pessoa vai, né, saber que tem algo diferente, que tem, né, o parasita ali. Mas, caso contrário, se ela não conseguir ver, né, essa liberação nas fezes ou na roupa, ela pode nem ficar sabendo que tem a doença, tá? Mas quando se faz, então, o diagnóstico é através do exame de fezes, tá bom?
Então, aqui na cisticercose, eu já expliquei para vocês, né, como que acontece a contaminação, que é a partir, então, que o homem ele vai ingerir os ovos da Taenia solium, e a partir dali ele vai fazer todo aquele papel, né, do hospedeiro intermediário, tá? Então, já expliquei para vocês isso aqui, eu não vou explicar novamente, tá bom? Mas o que é importante a gente saber, e que vocês podem, por algum motivo, né, encontrarem nas consultas de vocês, é o seguinte: esse cisticerco, tanto na musculatura quanto no sistema nervoso, ele é visto por diagnóstico por imagem. Então, vamos supor, né, que vocês vão pedir lá uma radiografia, vão pedir, né, algum exame de imagem, e nessa imagem ele vai aparecer lá um cisticerco. Ele aparece um monte de pontinhos brancos, incrustado na musculatura, ou, né, pode aparecer também no sistema nervoso, no caso da neurocisticercose. Então, vocês podem aí, né, fazer um diagnóstico, vamos supor assim, a partir desse exame de imagem que vocês pedirem, por exemplo, da região da cabeça, da região da boca, ali, né, da mandíbula, da maxila e tal. E pode aparecer, né, esses pontos estranhos, pontos ali na musculatura que vai acabar saindo na imagem, tá bom? Então, isso é bem comum. Geralmente, as pessoas descobrem que tem a cisticercose dessa forma, tá? Por algum outro motivo, vai fazer, né, um exame de imagem, seja tomografia, ressonância ou raio-x, e nesses exames de imagem acaba, então, acontecendo de aparecer, né, o cisticerco no tecido. Quando aparece no sistema nervoso, é chamado de neurocisticercose, né, e cisticerco no restante, então, né, do corpo, tá? Quando ele se aloja, então, no sistema nervoso, começa aí fazer as lesões do sistema nervoso e começa, então, a ter os sintomas. Convulsão, né? Perda de memória, dependendo do local onde que está localizado, né? Déficit motor, déficit na visão, né? Na acuidade visual. Isso vai depender aí do local aonde, então, que esse cisticerco ele vai estar alojado, tá bom? Mas, olha, num exame de imagem, olha aqui o que aparece, tá? Cada pontinho que vocês estão vendo aqui, branco, perdão. Cada pontinho que vocês estão vendo ali é um cisticerco, ó. Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro. Cada pontinho desse daqui, tá? Ele é um cisticerco. No caso aqui, é uma tomografia, tem TC, tomografia computadorizada, e tem a ressonância, né? Isso aqui é a região. A é uma tomografia, a B aqui é uma ressonância, e aqui a C é uma tomografia computadorizada, e aqui a D é uma tomografia computadorizada. Então, só isso aqui que é uma ressonância magnética. Então, aqui, olha, né, a gente consegue ver, olha que quantos. Parece um queijo suíço aqui, né, coitado, olha. Tá? Então, isso aqui tudo é a neurocisticercose, tá? Aqui dá para ver os pontinhos brancos, olha, tá? E igual aparece aqui, ele aparece na musculatura também. Então, pode acontecer de aparecer na musculatura da face, por exemplo, né? E tem alguma coisa estranha ali, vocês podem, então, ajudar no diagnóstico. E aqui, olha, numa biópsia, né? Do sistema nervoso, cada pontinho que vocês estão vendo aqui, olha, são vários cisticercos aqui, olha, no tecido, tá? Vários. Tem dezenas ali de cisticerco, tá? E aqui é na região ocular, né? Aqui dentro a gente consegue ver, olha, um cisticerco aqui dentro, ó, tá? E isso vai
fazer com que, né, vai perdendo aí a acuidade visual, que pode levar até a cegueira, tá? Eles adoram o humor vítreo, né, que é o humor vítreo, é aquela parte que é mais gelatinosinha do globo ocular. Então, eles alojam-se ali no humor vítreo, né? E assim, aqui fica difícil o tratamento, porque o medicamento, ele dificilmente consegue chegar até o humor vítreo e o humor aquoso, tá bom? Então, o tratamento, ele fica bastante difícil, tá? Diagnóstico, né? É exame parasitológico de fezes, onde a gente vai encontrar, então, esses ovos nas fezes, tá? Tanto o saginata, né, quanto o sólio. Porém, né, o saginata a gente pode encontrar, como ele vai saindo um por um, ele vai migrando, né? A gente pode, através de um suave, né, de um cotonete, a gente pode fazer coleta desses ovos aqui, tá? Na região perianal, ou seja, ao redor ali do ânus. Então, dá para fazer o exame por ali também. Utilizando o exame de imunoensaio, que vai verificar, né, se ele entrou em contato com o parasita e se ele está, então, produzindo aí os anticorpos, tá? E a PCR, né, que é a reação da cadeia da polimerase, que ele faz até a identificação da espécie, se ela é saginata, se ela é sólium, eles conseguem, né, diferenciar, e através dos exames de imagem, no caso, né, da cisticercose e da neurocisticercose. Então, dessa forma que se faz, então, os diagnósticos. Aqui eu coloquei para vocês, então, o tratamento, né, que é com antiparasitário, é bastante comum utilizar esse tipo de antiparasitário, que é o praziquantel, né, e o albendazol, é bem comum esses dois, tá, da teníase. Da cisticercose também utiliza-se o mesmo medicamento, porém acrescenta-se o corticoide, tá? Dependendo do local, pode-se fazer também a retirada do cisticerco por cirurgia, dependendo do local, tá? Se for um local que é de difícil acesso, por exemplo, no sistema nervoso, fica um pouco mais complicado para fazer, né, a remoção cirúrgica, mas é uma das indicações também. Bem, e a prevenção? A prevenção, primeiro de tudo, é ter saneamento básico, né? Para ninguém sair fazendo fezes aí no solo, né? No ambiente externo e contaminar o solo, vegetação e água, tá bom? Então, primeiro de tudo é isso, tá? E a outra maneira de prevenção é comprar e consumir carne de locais, então, de boa procedência e não de locais clandestinos, né, que podem ter, então, aí a carne contaminada, onde não tem uma inspeção sanitária, né? Evitar o consumo de carne crua ou mal passada, né? O tratamento químico das pessoas de áreas endêmicas, onde tem muita contaminação, muita infestação de Tenacious saginata, eles fazem a quimioterapia em massa, ou seja, né, dá o medicamento para o antiparasitário para a população, para ir diminuindo, então, né, esse número de casos, tá bom? Beleza, então? Então, essa né, a prevenção aí dessa parasitose, beleza? E aqui a gente termina, então, esse tópico sobre, né, a tenise e a cisticercose, beleza? Vocês têm aí alguma dúvida sobre esse tema? Vocês querem que eu volte ali no ciclo? Porque é ele que vai envolver a nossa atividade de hoje. E aí, o que vocês me dizem? Perguntas? Vocês estão aí ainda? Ou já me abandonaram? Ai,
gente, como é difícil vocês falarem comigo. Eu acho que vocês não estão, não, Laura. Acho que vocês já fugiram, já. Olha, então é o seguinte, vocês têm aí cerca de 25 minutos, tá? Vocês têm cerca aí de 25 minutos para vocês iniciarem a atividade, tá bom? Ela já deve estar disponível para vocês lá no sistema. E é para vocês, então, elaborarem, né? Um ciclo, elaborarem, então, um esquema para explicar tanto a cisticercose quanto a teníase, tá bom? Então, vocês vão utilizar esse tempinho aí para fazer essa atividade. Daí eu vou fazer a chamada, tá? E a gente vai, então, para a atividade, tá bom? Então, o Adrian, está aí, Adrian. Ok. A irmã. Beleza. O Alifaus. Alifaus. Não. O Ali Sharaf. Ali Sharaf, ali. Ok. O Ali Mohammed. Ali Mohammed. No. O Ali Fadel. Ali Fadel, ok. Tá aqui. A Ana Júlia. Ok. A Ana Luísa. Ok. Diego. A Ellen Cristin. A Fernanda. Giovana. Guilherme. Hanan. Ok. Ibrahim. Isadora. Jamil. Júlia Gonçalves. Ok. A Juliane acho que não, né? Juliane não. Cassem. Lara. Laura. Leonardo. Marian. Mateus. Mirvan. Naide. Nicolas. Ravan. Renata. Sofia. Tânia. Thaisa. Tawane. Vinícius. Ok. A Tawane não? Deixa eu ver aqui. A Tawane tá aí. Cadê a Tawane? Tawane Franzen. Cadê tu, menina? Beleza, então, povo? Então, que assim, quando você faz o ciclo, né? Uma partezinha dele vai diferenciar para cisticercose, né? E a outra para teníase. Se você quiser fazer 2 separadinhos, não tem problema, pode fazer, tá bom? Não, irmã, eu falei que é para vocês aproveitarem, né, esse tempo, esses 20 minutos agora, né, mais 25, esses 20 minutos, para vocês começarem a fazer,
mas eu deixei aberto até semana que vem, tá bom? Jamil, tenta fazer um esquema, tá bom? Esquema. Aí vocês tiram uma fotinha, né, e anexam lá no sistema a foto do esquema de vocês. Lembrando que o esquema tem que ser de vocês, né, feito por vocês. Não vale ficar adicionando foto pronta, porque daí eu vou zerar, né? Eu não vou considerar a atividade, tá bom? O esquema ele tem que ser feito por vocês. Combinado, então? Então, aproveite esses minutinhos aí. Na próxima aula, a gente vai começar outra parasitose, né? Que daí já consigo verificar com vocês qual que vai ser a matéria da prova. E eu vou ficar aqui à disposição de vocês, né? Esses 20 minutos, caso vocês tenham alguma dúvida aí referente à atividade, tá bom? Fico à disposição de vocês nesse período.